Você sabia que o Corinthians recusou a proposta para receber Soteldo em condições bem especiais? Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te falar sobre isso e vai contar também sobre Bernard. Que história é essa de que o ex-atacante do Atlético está voltando para o futebol brasileiro? Te atualizo sobre as chances do Palmeiras ser campeão brasileiro. De acordo com os matemáticos, o Verdão virou favoritaço. Já o Flamengo projeta a construção de um estádio para 100 mil ou mais pessoas. Vou te falar sobre as últimas do mercado. Vitor Roque pretendido por grandes clubes do futebol europeu. Tem também as novidades na Série C, as últimas atualizações do mercado e tudo mais para você começar o domingo super bem informado. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Se curtiu o vídeo, deixa like e se inscreve no canal apertando esse botãozinho vermelho. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Smash, casa de apostas esportivas que tem Ronaldinho Gaúcho como embaixador. E na Smash, nesse domingo, você tem 6 jogos do Campeonato Brasileiro com cotações bem legais. Tanto é verdade que desses 6 jogos, 5 tem mandantes pagando mais do que R$2 para cada real apostado. Bora para as partidas. Curitiba e Atlético Mineiro, São Paulo e Red Bull Bragantino, Ceará e Fortaleza, Flamengo e Atlético Paranaense, América e Santos, Internacional e Fluminense. Para participar e começar a apostar agora mesmo na Smash é bem simples, só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e sai apostando, beleza? Só um último recado, na Smash você tem vários cupons bem interessantes para garantir ainda mais promoções e chances de você faturar, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre mais ameaças no Corinthians. Depois de William ir embora afirmando que as ameaças contra ele e sua família foram decisivas, foi a vez do Fagner, por meio da sua esposa e do filho, serem ameaçados. Tudo porque o Fagner teve atuação ruim na derrota por 1-0 para o Palmeiras. Foi o Fagner quem errou um passe, iniciando o contra-ataque. A esposa do lateral direito chegou aí às redes sociais pedindo que parassem de ofender a ela e ao filho mais velho de apenas 12 anos de idade. Parece que alguns idiotas não aprenderam a lição, né? Bom, bora falar sobre a repercussão bem importante de uma frase forte do Vitor Pereira depois da partida. O VP foi perguntado se ele temia ser demitido. O técnico português do Corinthians ficou claramente desconcertado com a pergunta e chegou a dizer que tem muitos milhões de reais na conta, que isso não causaria preocupação nem com a demissão do Corinthians ou em qualquer outro lugar. Torcedores do Corinthians acabaram não aceitando, pelo menos parte da torcida acabou não aceitando muito bem essa declaração que foi apontada como algo pouco preocupado com o Corinthians. Queria falar também que o Palmeiras tem a 7ª melhor campanha no Campeonato Brasileiro por pontos corridos, desde que ele passou a ser disputado por 20 clubes em 2006. Se a gente pegar um recorte dos líderes ao final da 22ª rodada, o Palmeiras só tem 6 times à frente dele. E é com detalhe de que o Palmeiras tem 48 pontos e todos os demais tinham de 50 pontos a 49. E agora vem a notícia boa para o palmeirense: todos esses 6 times que eu me referi foram campeões brasileiros. Tudo indica que o Verdão vai por esse caminho. Daqui a pouco eu falo sobre como é que os matemáticos veem as chances de o Palmeiras levantar a taça nessa temporada. Queria contar que o Neymar, por meio do seu perfil oficial, andou curtindo várias postagens que cornetaram o Mbappé. Você sabe que nesse sábado o PSG venceu por 5-2, mas o Mbappé acabou batendo o primeiro pênalti do jogo e acabou desperdiçando. Depois o Neymar teve a chance e converteu o pênalti dele. Uma das postagens curtidas pelo perfil oficial do Neymar dizia o seguinte, abre aspas: agora é oficial, Mbappé é quem bate os pênaltis no PSG. Claramente isso é coisa de contrato, pois em nenhum clube do mundo que tenha Neymar, ele seria o segundo cobrador. Parece que por causa do novo contrato, o Mbappé é dono do PSG. Essa postagem foi feita por um anônimo qualquer, mas o perfil oficial do Neymar acabou curtindo e certamente isso vai render bastante polêmica no vestiário do PSG. Para fechar o giro de notícias, contar que o Goiás está próximo de contratar Marquinhos Gabriel, lembra dele? Estava jogando a Série B pelo Criciúma. O Goiás só precisa definir os últimos detalhes da saída do atleta do time de Santa Catarina para poder anunciá-lo como reforço. Já o Diogo Silva, goleiro que brilhou contra o Palmeiras na Copa do Brasil do ano passado, voltou a chamar atenção nesse sábado, marcando os 2 gols da vitória por 2-0 contra o Grêmio no estádio em Maceió, ao Rei Pelé. Os 2 gols em cobranças de pênalti, o Diogo que vive fase bastante legal. Bora falar sobre a Série C do Campeonato Brasileiro, que definiu nesse sábado os últimos classificados para a fase do quadrangular final e também mais 2 rebaixados. Os últimos a passarem, a garantirem vaga foram o Vitória,
que jogou diante de 29 mil pessoas, venceu e assegurou vaga no quadrangular final, no segundo quadrangular, além da Aparecidense. A partir de agora, a Série C passa a ter 2 grupos, e os 2 primeiros de cada grupo passam para a Série B. O grupo B ficou definido com Mirassol, Volta Redonda, Botafogo de São Paulo e Aparecidense. Já o grupo C tem Paysandu, Figueirense, ABC e Vitória. Caíram para a Série D. O Brasil de Pelotas e o Atlético Cearense, eles caíram nessa rodada por causa de derrotas, enquanto Ferroviário e Campinense já haviam sido rebaixados de forma antecipada. Quero falar agora sobre Vitor Roque, a sensação do futebol brasileiro, só 17 anos de idade, atacante do Atlético Paranaense, que garantiu com o seu gol a passagem do CAP para a semifinal da Libertadores e já havia feito 2 gols no final de semana anterior na vitória por 3-2 contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Vitor Roque tem chamado a atenção de alguns dos principais clubes do futebol no mundo. Manchester City, Real Madrid e Juventus da Itália foram alguns daqueles que sondaram o atleta. Menino que só completa 18 anos de idade em fevereiro do ano que vem, na atual temporada já soma 6 gols e 19 partidas com a camisa do Furacão. Detalhe importante, o Atlético Paranaense confirma sondagens aos montes, mas assegura que não recebeu proposta oficial. E o projeto do Mário Celso Petralha e do Alexandre Matos é de não vender o Vitor Roque agora. Aposta-se no potencial desse atleta, imagina-se que com o tempo ele vai valer bem mais do que atualmente e a ideia é negociá-lo somente em julho do ano que vem. Multa rescisória recentemente feita por conta da contratação dele junto ao Cruzeiro é de 100 milhões de euros. Menino extremamente qualificado que tem sido chamado pela imprensa internacional de novo Ney. Será que tanto? Não vai chegar ao ponto de ser um Neymar, mas de fato é um menino bem diferente, bastante interessante. Golaço dos dirigentes do Atlético que pagaram 24 milhões de reais de multa rescisória para tirá-lo do Cruzeiro. Hoje esse garoto já vale certamente umas 5 vezes mais do que os 24 milhões de reais aplicados. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que é visto pelos matemáticos como o grande favorito ao título do Campeonato Brasileiro, especialmente depois da vitória contra o Corinthians na Neoquímica Arena, vitória por 1-0. Para o Tristão Garcia, o Palmeiras tem 80% de chances de título. Fluminense e Atlético Paranaense aparecem com 6% de chance, Flamengo com 4%, o Corinthians 3% e o Internacional fecha essa relação de times com alguma possibilidade com 1% de chance. Já para o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, que cuida da parte de probabilidades no futebol, o Palmeiras aparece com 77,9%, quase 78% de chance, contra 7,9% do Fluminense, 5,1% do Atlético Paranaense, 4,4% do Flamengo e uma série de outros times com chances praticamente zero, mas ainda não chegando ao zero. Se concorda com os matemáticos? Você considera o Palmeiras o grande favorito ao título? Eu acho que ainda depende muito do que o Flamengo pode fazer. Se o Flamengo vence nesse domingo o Atlético Paranaense e vence o Palmeiras no próximo final de semana no Allianz Parque, a gente volta a ter um campeonato. Se o Palmeiras vencer a partida do próximo domingo contra o Flamengo, partida no Allianz Parque, aí eu acho que o campeonato praticamente acaba e dá para considerar o Palmeiras como o favoritaço. Antes de encerrar esse assunto, só queria colocar mais 2 tópicos interessantes. O Palmeiras, pela primeira vez em sua história, conseguiu vencer seus 3 grandes rivais no mesmo Campeonato Brasileiro como visitante. Fez 1-0 no Corinthians em Itaquera, fez 2-1 no São Paulo no Morumbi e fez 1-0 no Santos na Vila Belmiro. Palmeiras, que é o segundo melhor mandante do campeonato, 23 pontos contra 24 do Corinthians, e é de longe o melhor visitante da competição. São 25 pontos conquistados, mais pontos fora do que em casa. O Verdão tem 25 pontos fora de casa e o segundo melhor visitante é o Atlético Paranaense e o Fluminense, que tem 16. Então o grande segredo da campanha palmeirense está nos jogos longe do Allianz Parque. Bora falar agora sobre Bernard, que movimentou as redes sociais, especialmente de corintianos e torcedores do Atlético Mineiro durante o fim de semana. A especulação é de que o Bernard pode vir ao Brasil para jogar ou no Timão ou no Atlético Mineiro nessa janela, que se encerra nessa segunda-feira. O prazo é mínimo, o prazo é curtíssimo, mas tem muita gente acreditando e esperançosa com essa possibilidade. Fui atrás dessa história e quero passar todos os detalhes a partir de agora. Bernard tem contrato com Al-Sharjah dos Emirados Árabes Unidos por mais uma temporada. Por lá ele ganha 3 milhões de reais por mês. Na primeira temporada no futebol
dos Emirados, 36 jogos, 8 gols e 5 assistências, foi quase sempre titular, tem muito moral por lá. Não há nenhuma intenção do Sharjah de liberá-lo de forma imediata, muito menos por empréstimo, como se especulou durante o fim de semana. Cheguei a gravar ou consultar uma fonte minha no Atlético Mineiro para saber se existiu algum contato do Atlético, se o Galo teme perder o jogador para o Corinthians, até porque o Bernard sempre se demonstrou torcedor do Galo, chegou inclusive a deixar encaminhada a compra de um camarote da Arena MRV e nunca escondeu a vontade de, quando retornar ao Brasil, fechar com o Galo. Pessoa do Atlético me disse o seguinte, abre aspas, o Bernard não iria para o Corinthians sem antes falar com o Galo. Não tem nenhum sentido ele voltar agora, ainda tem contrato lá e vai ficar, fecha aspas. Também consultei um dirigente do Corinthians para saber se existia alguma negociação e a resposta foi não. O Corinthians tem outros alvos, como eu contei para vocês. Hoje todas as atenções estão concentradas em Ferreirinha, atacante do Grêmio, e Michael, que joga no Al Hilal, negócios bem difíceis. Por falar em Corinthians e movimentação em busca por um atacante, queria contar um bastidor extremamente importante. Alguns dias atrás, Corinthians recebeu de um dos empresários do Soteldo a sugestão da contratação do meio atacante venezuelano. Condições especiais de negócio. O Tigres não ia ficar com o atleta, já se sabia que o Samir, ex-zagueiro do Flamengo, seria contratado para ocupar a vaga de estrangeiro que era do Soteldo, até por isso o Tigres precisava se livrar do atleta e topava emprestá-lo de graça para o Corinthians. Soteldo tinha interesse em jogar no Timão. Já havia conhecido o clube, sabia da necessidade de um atacante com essa característica e o nome foi sugerido. Mas o negócio acabou sendo prontamente descartado pelos homens do departamento de futebol do Corinthians. Por homens do departamento de futebol você pode entender o Alessandro, o Roberto de Andrade e o Duílio Monteiro Alves. Os três entenderam que o Soteldo não teria as características necessárias para jogar no Corinthians. Agora, às vésperas do fechamento da janela de inscrições, restam menos de 48 horas para que o período se encerre. O Corinthians bate cabeça na tentativa de encontrar um jogador. Poderia ter fechado com o venezuelano de graça. Pagando parte dos salários, o Tigres ainda ajudaria com a outra parte lá no futebol mexicano. Ele ganhava R$1 milhão por mês. O Santos, por exemplo, o contratou pagando somente R$450 mil mensais. O restante vai ficar sob responsabilidade do Tigres. Mais um péssimo negócio, mais uma bola fora dos homens do departamento de futebol do Corinthians. Desperdiçaram a chance de trazer alguém que certamente faria a diferença, porque para mim o Soteldo é mais jogador do que todos os homens de lado de campo que o Corinthians conta atualmente. Mas queria saber a sua opinião. Soteldo caberia no Corinthians? A diretoria errou ao vetar, ao rejeitar a possibilidade de contratação de um atleta em condições bem especiais. Estou para te dizer que vai ser bem difícil para o Corinthians conseguir a contratação de um dos dois atletas, do Michael e do Ferreirinha, em tempo hábil até essa segunda-feira. A tendência é que o Timão termine a temporada com o seu atual elenco. Bora fechar o vídeo para falar, só uma coisinha importante sobre o Corinthians, né? Depois da derrota por 1-0 para o Palmeiras, pressão bastante grande das principais organizadas do time, que protestaram e disseram que quarta-feira virou obrigação o confronto contra o Atlético Goianiense. O Timão precisa reverter a derrota por 2 gols de diferença. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo e a ideia da construção de um estádio que vai ganhando cada vez mais forma. Importante, hoje o Flamengo cogita construir um estádio para bem mais do que 70 a 80 mil pessoas, como se debateu de forma inicial. Essa revelação foi feita pelo Rodrigo Danche, que é o vice-presidente de futebol do clube, que deu uma entrevista recentemente, nessa semana, nos últimos dias, a um podcast. Ele, nesse papo, revelou que a inspiração do Flamengo são os novos estádios construídos nos Estados Unidos, quase todos para mais de 120 mil pessoas. Entre os motivos que fazem com que o Flamengo defenda um estádio para no mínimo 100 mil pessoas está o fato de poder incluir torcedores de menor poder aquisitivo. Pessoas com menos renda poderiam estar dentro do estádio. O Dunche até lembrou do exemplo de Palmeiras e Corinthians, que construíram estádios para 40 a 50 mil pessoas, 45 mil pessoas as duas arenas, e por conta disso, esses times são obrigados a colocar um ticket médio muito alto, um preço do ingresso bastante caro, alijando, deixando de fora torcedores de menor capacidade financeira. Se você tem um estádio para 100 mil pessoas, você pode ter as suas áreas com ingressos mais caros, mas também ter espaços populares que permitiriam aos rubro-negros com menos grana também frequentarem o estádio.
a alegação de clubes brasileiros para a construção de estádios menores diz respeito ao custo de manutenção. O Flamengo não parece muito preocupado com isso, entende que a bilheteria pode bancar todo o custo da manutenção de uma arena maior. Só para completar, o Rodrigo Dunche também afirmou que o Flamengo segue interessado na licitação do Maracanã. A próxima licitação acontece em 27 de outubro, o Flamengo e o Fluminense serão parceiros nessa. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, se vai construir um estádio próprio, por que está interessado no Maracanã? Porque segundo o Rodrigo Dunche, esse processo de construção do estádio do Fla vai demorar entre 4 e 5 anos. Ainda está na fase das negociações entre o Flamengo e a Caixa para a aquisição de um terreno no gasômetro no centro do Rio de Janeiro. Depois viria o projeto, a construção, a finalização. Todo esse processo vai demorar entre 4 e 5 anos, até por isso o Maracanã vai continuar servindo ao rubro-negro, especialmente se o Flamengo e o Fluminense conseguirem vencer a licitação. Queria saber muito a sua opinião, um estádio para 100 mil pessoas é uma boa? O Flamengo acerta ao pensar grande ou a ideia era ter um estádio um pouco melhor? Estou curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentários, comente, esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente volta para a tradicional live de domingo, às 8 da noite. Abraço, tchau!